CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, 18 de novembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Botafogo Esporte abrem a 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h30 da noite no estádio Newton Santos. O alvinegro precisa da vitória para ficar na 5ª colocação e continuar sonhando com uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Já o Sport está rebaixado. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você e uma ótima terça-feira pra quem acompanha o CBN Esportes. A Macaca também já começou a ficar um pouco mais atenta no mercado. Mesmo com o transferban e vivendo ainda um clima político, a Ponte já começa a mirar alguns alvos para a temporada 2026. NBA, Luka Doncic entrou para o top 10 jogadores com mais partidas de 40 pontos na história do Los Angeles Lakers, alcançando 6 jogos acima dessa marca, igualando o lendário Magic Johnson na 10ª colocação. O feito veio no último domingo, quando ele brilhou ao liderar a vitória contra o Milwaukee Bucks por 119-95 fora de casa. O esloveno marcou 41 pontos e teve mais um grande desempenho na temporada. E agora o destaque de Gabriel Dudzak. O Palmeiras entra hoje na reta final de preparação para o duelo contra o Vitória no Allianz Parque, ainda sem saber com quais jogadores poderá contar. Como tem 5 convocados que podem entrar em campo hoje pelas seleções, o clube esperará até os momentos finais para saber se poderá ter algum retorno. Certo é que Andrés Pereira e Alan voltam após cumprirem suspensão, além de Gomes, que não jogará pela seleção paraguaia. O Santos deve ter quase os mesmos 11 para a partida contra o Mirassol também na quarta, enquanto o goleiro corintiano Hugo Souza provavelmente voltará a ser titular contra o São Paulo na quinta. Do outro lado, o tricolor não contará com Enzo Dias e Arboleda, mas aguarda pelos convocados e também por Lucas Moura. Vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia garantiram vaga nas 8ª de final da Copa do Mundo da categoria ao vencerem as porto-riquenhas Gonçalves e Navas por 2-0. Parciais de 24-22 e 21-19 em Adelaide, na Austrália. Mesmo como favoritas, as atuais campeãs olímpicas encontraram dificuldades diante das adversárias que se destacaram na defesa e nos bloqueios. Tem novidade no Guarani, informações do Bugre, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. O Bugrão tá on fire no mercado. Pelo menos 3 jogadores estão bem próximos de um acerto com a diretoria do Guarani. Ontem, o William Farias, que disputou as 2 últimas edições da Série B pelo Novo Horizontino, rescindiu o contrato com a equipe de Novo Horizonte e está com um caminho livre para acertar com o Alviverde. Fórmula 1, a equipe do brasileiro Gabriel Bortoleto, a Sauber se aproxima do fim de uma era e vai se tornar Audi no ano que vem. Tendo isso em vista, a escuderia suíça revelou hoje uma pintura personalizada com bandeiras quadriculadas que indicam o final das corridas para o GP de Las Vegas deste fim de semana. E hoje tem Brasil em campo, hein? Se você se esqueceu, anote aí no seu calendário, no seu cronograma, tem seleção brasileira em ação e quem tem destaques é Fábio Scheibe. Bom dia pra você, Scheibe. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Hoje, 4h30 da tarde, direto de Lille, na França, o Brasil encara a Tunísia, no último compromisso da seleção na temporada de 2025. Carlo Ancelotti gostou muito da vitória contra Senegal e mantém a mesma equipe, com apenas uma mudança. A entrada do lateral direito Wesley, no lugar de Gabriel Magalhães, zagueiro que foi cortado por lesão. Com isso, Éder Militão forma a dupla de zaga com Marquinhos. Boa, Fábio Scheibe. Agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Interessante essa movimentação que o Guarani faz no mercado, embora tenha oficializado apenas o Guilherme Parede, mas as notícias dão conta que novos nomes, nomes aí importantes poderão aparecer no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aquilo que nós estávamos falando até em off, Júlio? Se trabalhar certinho, principalmente a questão financeira, com um elenco veterano, porém enxertado por jovens, pode ser aí uma receita de sucesso dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Muito bem, estamos
só começando o CBN Esportes, liberando aqui a sua participação através do nosso WhatsApp. 991869070, 991869070, o código de área é o 19, fica à vontade para mandar aí a sua participação, sua mensagem. Participe com a gente aqui do CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues o Bolacha, comando de stream com Samela Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Bom dia para você. Amanhã, Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Informações do trânsito em Campinas com Mário Quintino. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Lembrando que tem 2 bloqueios acontecendo na região central de Campinas, pela Benjamin Constant, no trecho que vai da Barão de Parnaíba até Alix da Cunha para a extração de uma árvore de grande porte. Atenção, esse bloqueio deve seguir até às 4 da tarde, segundo informações da INDEC, e tem desvios pelo túnel Joá Penteado, a Rua de Almeida Barbosa e também a Doutor Ricardo. Apesar dessa intervenção, nosso ouvinte consegue passar pelo trecho sem maiores dificuldades. Falando também de outra via da região, a Sebastião de Souza, onde tem esse outro bloqueio por conta de obras da Sanasa nos cruzamentos com a Saldanha Marinho e 11 de agosto, e também no trecho da Sebastião de Souza, que vai da Doutor Mascarenhas até as proximidades da 11 de agosto. Pela região, os desvios são feitos pela Saldanha Marinho, também pela Barreto Leme, e a Sebastião de Souza deve ter bloqueio até às 5 da tarde. Rapidamente, Júlio, tem pista molhada no Anel Viário Magalhães Teixeira, não tem chuva forte, mas a chuva acaba molhando ali a pista, redobre a atenção também por conta dessa condição, tanto quem vai em direção do sistema Anguera Bandeirantes, quanto para quem segue também no sentido da rodovia Dom Pedro. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora são 11h14. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Unimos ensino forte, autonomia e acolhimento todos os dias. Acesse rededecisão.com.br e descubra tudo o que a Rede Decisão pode oferecer para sua família. CBN Esportes Campinas. Horas e 16 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Aliás, hoje é um CBN Esportes em festa, né, Antônio Lupe? Até porque a CBN Campinas verdade. foi premiada com o troféu ACESP 2025 como a melhor equipe de esportes do rádio do interior em São Paulo. Então, hoje um programa especial também. E a gente gostaria de agradecer principalmente aos nossos ouvintes, claro, né, que são a nossa principal motivação aqui diária para que a gente melhore e faça um trabalho de excelência em toda ocasião. Então, parabenizar a você, Carlos Freitas, Eliel Almeida, nosso comandante. Parabéns, Eliel. Parabéns, Antônio Lupe. Todo o nosso timaço. Grande Fábio Scheib. Naldo Araújo, lógico. A gente sempre tem a linha de frente, né? Mas tem também a técnica, que é muito importante também fundamental, na engrenagem da nossa equipe. Então, todos estão de veras parabenizados. Certa feita, estava conversando com estudantes de jornalismo, primeiro ano. Certo. Eu não vou falar o nome da faculdade aqui. E eles tiveram uma curiosidade de me perguntar qual é a pessoa mais importante de uma transmissão no rádio. E eles ficaram impactados com a minha primeira importância. O técnico de externa. Claro que o narrador é importante, o comentarista é importante, o repórter é importante. Mas se você não tem o técnico, quem vai fazer todo o processo de montar os equipamentos? E os dois, são importantes. Tanto o técnico de externa quanto o técnico aqui, que no caso hoje quem está operando a máquina é Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Porque se você não tem esses profissionais que são muito importantes, na minha opinião, os mais importantes, não tem o narrador, não tem o comentarista, não tem o repórter, não tem a transmissão. Então, a mãe... A mola mestra. A mola mestra, nossa. A mola propulsora. É ele que fala. É o técnico. E aí depois vem quem? O narrador. O narrador, porque o narrador é quem vai contar a história do jogo. Segunda, essa é a minha opinião, tá? Se vocês tiverem uma opinião divergente, fiquem à vontade para discordar. Segundo, o apresentador / âncora. Boa. Porque se você tem um problema no estádio, quem que fica segurando aqui, trazendo as informações? O âncora. Depois, o comentarista, que vai auxiliar o narrador. E o repórter, que é importante, na minha opinião, mais antes e depois do jogo. Sim. Porque durante o jogo ele traz ali alguns detalhes e tudo mais. Só que aí é a hora do narrador dar o show, brilhar na transmissão. Então essa é a minha opinião e foi isso que eu falei pra eles. Então parabéns a todos da CBN Campinas pelo prêmio do troféu ACESP. CBN Campinas, a melhor equipe de esportes do interior do estado de São Paulo. Parabéns, Júlio. Parabéns, Carlão. Parabéns a todos. Parabéns, e o Fábio Scheib. Parabéns, Scheib. Parabéns, muito orgulho de participar, de fazer parte dessa grande equipe do Canhão do Rádio de Campinas e do interior paulista. Tava tentando lembrar que acho que é o 5º ou 6º. Que você ganha? É. Boa. E isso é um motivo de muito orgulho, né? Porque mostra a seriedade do trabalho, né, da nossa equipe. Então é muito legal realmente fazer parte disso. Deixa eu atender aqui rapidamente os nossos ouvintes pelo WhatsApp.
A galera está mandando mensagens aqui. A internet tá uma loucura hoje, hein? Macacos do Coqueiro, eu gosto desse negócio aqui. Eu achei interessante. Ontem eu tava ouvindo vocês, eu dei risada. Você colocou meu nome aqui, vai dar problema pra mim. Na matéria. Macacos do Coqueiro parabeniza a CBN Campinas. Bora comemorar com o nosso churrasco. É o Juninho. Quem manda aqui. É o Gambetta? Cavalão. Não, Cavalão, Juninho Cavalão. Bom dia a todos da CBN pelo prêmio, a Rádio Nota 1000, Maurício de Campinas. Obrigado, Maurício. Obrigado. Queria parabenizar toda a equipe de esportes da CBN pelo prêmio conquistado, muito merecido, sou ouvinte aceiro de vocês. É o Carlos Mucim, hein? Grande Carlinhos. Sim, tamo junto, obrigado. Grande Mucim. Gente boníssima mesmo. Qual o palpite de vocês pro jogo da seleção hoje? Fiquei empolgado com o primeiro tempo contra Senegal. É o Ricardo. Eu também empolgado com tudo. Eu achei que foi o jogo que o Brasil mais sentiu à vontade, assim. Até com o Senegal eu fiquei empolgado, né? Que ofereceu resistência. Não, é um time legal. Chato, né? No time bom legal. sentido. Não tem mais bobo hoje no futebol. Igual hoje a é a melhor Tunísia. defesa, né? Vamos Não encarar. sofreu um gol nas eliminatórias da África. Você pega a Tunísia aí. Tudo bem que empatou o último jogo com... Esqueci o nome do país que ela fez o amistoso. Mas é um time... Não tem mais bobo no futebol. O Brasil vai chegar, vai golear por 10-0. Acabou isso aí. Com exceção de Portugal, que fez 9 na Armênia, né? Não, mas a gente vai, com o aumento de seleções participantes da Copa, em alguns grupos a gente vai ter sempre uma seleção que vai desequilibrar, que vai ser o saco de pancadas. Mas não tem mais aquela, o Brasil vai jogar com a Tunísia. Não, vai ser 5-0. Eu acho que vai ser 2-0 e o Estevão guarda 1. Meu palpite. O Estevão tá vivendo uma grande fase, inclusive falando um bom inglês, hein? Você foi entrevistar a garotinha lá, né? Britânica. É um inglês difícil, porque é muito carregado. É o de Londres, né? é o britânico, inglês britânico, isso. né? No último... Lembrando que no último ciclo, né, o Brasil enfrentou a Tunísia também no jogo preparatório para a Copa do Mundo e fez 5-1. Hoje em dia já tá diferente isso, né? A evolução dos times também, né? Principalmente os africanos também, né? O futebol vem ganhando muita forma aí nos continentes. O Antônio Wilson também tá mandando aqui parabéns pra equipe da CBN, o Wagner de Hortolândia, mais do que merecido esse prêmio, valeu Wagnão. Emerson Dias, parabéns equipe pelo merecido prêmio na CESP, show de bola, muito legal. O Marciel tá dizendo aqui que se a gente enxerga o Neymar na vaga do Richarlison como reserva de luxo nessa seleção brasileira. Cara, no elenco eu enxergo. Eu acho que essa vaga do Richarlison é a vaga do Rafinha, né? Tá machucado. Não vou nem direcionar assim, no lugar de quem. Eu acho que no elenco, e claro, levando muito em conta o que o Neymar pretende daqui pra frente e o que ele apresentar no Santos, eu acho que dentro do elenco do Ancelotti, eu acho que o Neymar vai ter uma vaga sim. E aí, Fábio Chaib, você acha que o Neymar ainda tem alguma chance aí como reserva de luxo nessa seleção? Essa dúvida aí dá muito pano pra manga, né, Julião? Ontem a gente debateu sobre isso também, tem um pessoal que gosta, pessoal que não gosta, mas eu tô vendo atualmente o futebol apresentado pelo Neymar, né, a condição física dele não tá rendendo muitos frutos aí, principalmente pra seleção brasileira. No Santos tá difícil já, ele no aspecto físico tá muito aquém dos outros jogadores. Na seleção eu acho um pouco complicado também, principalmente, né, muitos acharem que não vai ter pressão, mas a pressão que ele vai exercer sobre o Carlo Ancelotti, não necessariamente ele propriamente dito, né, mas a imprensa vai exercer sobre a entrada dele e tudo mais. Acho que pode ser um peso caso leve o Neymar sem estar nas plenas condições físicas. Mas essa pressão, acho que pro Ancelotti, vai ser tirada de letra. Eu acho que ele administra bem. Ele não liga muito pra isso, não. Eu acho que, claro, devido às proporções, mas vai ser muito parecido com o que o Filipão encontrou aquela vez com o Romário, que existia um clamor popular pela convocação do Romário, e ele foi lá e falou, gente, não vai, vão outros. Eu acho que é importante a ida do Neymar, não na questão técnica. Eu acho que ele ali, pra tentar estar no grupo com meninos que foram referências, que o Neymar foi referência para alguns meninos, Estevão, o próprio Rodrigo, Vini Júnior e tudo mais. E eu levaria até, a gente falou ontem aqui no Arena, discutimos bastante Thiago isso, Silva. eu levaria até o Thiago Silva. Porque tá jogando bem, o Milan tava querendo contratar São ele. 26 vagas. Leva. Claro que vai depender muito do Neymar, né? A gente, tudo bem, tem os haters, os que amam, mas vamos analisar sim o Neymar jogador. Hoje, sem dúvida alguma, hoje não dá pra levar como um titular. Ele realmente não tem apresentado um bom futebol, ou um futebol nível Neymar, né? Fisicamente ele demonstra, sim, algumas limitações. Aquela jogada do 1 contra 1 ele já tem muita dificuldade em fazer.
Agora, dependendo dele, a questão física, se ele conseguir pelo menos entrar ali perto dos 100%, uns 80%, eu acho que é um cara que ele é importante. A gente não tem como negar a qualidade do Neymar. E se ele estiver perto dos 100%, eu acho que no grupo é um cara que pode ajudar sim, pode ajudar num jogo difícil, um jogo complicado, é um cara experiente, já viveu de tudo no mundo do futebol. Eu acho que ele tem condições. Agora, hoje, a convocação é amanhã para a Copa do Mundo, hoje fica difícil, praticamente inviável. Mas a Copa é daqui um certo tempo e eu ainda tenho esperança. Eu nunca abro mão do talento, nunca abro mão. Eu acho que o talento, ele sempre tem espaço, porém, o talento precisa se ajudar, que é o caso do Neymar. Bom dia, parabéns pela... Pois não, Chaib, pode falar. Não, uma última questão. Você acha que a seleção aguentaria uma pressão de um Neymar no banco de reservas também, sabendo que ele tá ali, não tá 100%, todo mundo, o foco voltado para ele também, os holofotes para ele. É um caso a se pensar também, né? Ficar no banco pode ser até mais complicado. O Carlos Fernandes, parabéns pela premiação, foi merecida. Uma curiosidade, surfando no comentário do Lupe. Vocês sabem por que Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua? Porque ele era o menos importante da missão. Sem Michael Collins, que era o piloto da nave, os objetos de estudos não voltariam à Terra. Esse programa também é conhecimento sensacional. Eu não sabia disso. Ele é muito legal. Muito bom, muito bom. Grande analogia. Fala, galera, bom dia, é o Diego do CG. Meu rádio ficou o dia inteiro ligado em vocês, enquanto faço as minhas entregas, em especial das 11 ao meio-dia e às 16. Vocês são feras demais, parabéns pelo prêmio. Valeu, Diegão! Obrigado pela audiência de sempre. Parabéns a toda a equipe de esportes da CBN, merecido como ouvinte torcedor. Também estou comemorando. Aê! É isso aí, Eduardo. Você é parte disso também. Você faz parte dessa conquista. Meus parabéns pelo troféu. Vinícius, sinal telefone 5719. Valeu, Vini. Obrigado pela mensagem. Aos amigos, parabéns a todos. Aliás, vocês são bons demais. Agora vou soltar a minha voz no sabadão e domingo em Arthur Nogueira. Abraço a todos. Nós vamos lá comemorar. Mauro Lins. Vamos lá, Mauro Maurão. Lins. Vamos comemorar Grande contigo. Maurão. Vai todo mundo, vai eu, Chaib. O Carlão não vai porque vai estar viajando. Júlio com a esposa, eu com a esposa, Chaib vai ser uma com a esposa. festa. Eliel também vai, Bolacha. O Juninho Gambetta, Pedro e o Roberto melhores do que Neymar nesse momento. Como vocês dizem, futebol é o momento. É o Juninho quem participa aqui. Bom dia, pessoal. Algum problema para acessar a CBN pela internet? Tá com um BOzinho aí, né? Parece que tropeçaram no fio lá e deu um rolo, né? Alguém tropeçou lá, não. Alguém foi... Mas o Twitter voltou, hein? Falaram assim, tira o vermelho. Aí o cara falou, tirou o fio azul. Cara, nossa, aí virou um desespero. O que não sobra de... Pressão no Ancelotti, o Carleto é muito maior do que o Neymar atualmente no futebol. Manda aqui o Cristiano Amaral. Concordo com o Cristiano. Eu acho que não tem essa comparação, né? É uma comparação diferente demais. Mas cada um na sua, mas são dois ícones, de fato. Não, sim, mas onde eu quero chegar é o seguinte: tira o Ancelotti. Cara, o Ancelotti falou assim: Cristiano Ronaldo, obrigado, meu irmão, tá liberado. Então tira o Ancelotti, põe o Dorival Júnior, com todo respeito ao Dorival Júnior. Aí eu concordo com o que o Chaib falou. Eu acho que ele não ia segurar aí o foguete em relação e o a essa europeu, possível vida do Neymar. Ele sabe lidar com essa situação, né? Por exemplo, o Júlio citou o Cristiano Ronaldo. De acordo com a diretoria do Real Madrid, já, né, o ciclo dele, mesmo com conquistas, mesmo ele sendo o melhor do mundo, já havia se encerrado e sai pela porta da frente, né? Outros ídolos aí que deixaram clubes, o Modric, né? Agora no Real Madrid também sai bem, sai. O europeu parece que ele não fica muito refém do atleta. E o Ancelotti, ele é muito frio nesse sentido. E eu acho que ele vai ter um critério minucioso para levar o Neymar. Ele dá demonstrações de portas abertas pro Neymar. Agora, é sempre o mas o Neymar tem que se ajudar. Em ele se ajudando, eu acho que ele tem espaço, sim. Vamos lá com informações. Futebol paulista, Gabriel Dudziak tá chegando com a gente. Após 2 derrotas seguidas que resultaram na perda da liderança do Brasileirão para o Flamengo, o Palmeiras se prepara para voltar aos trilhos amanhã contra o Vitória no Allianz Parque às 7h30 da noite. O técnico Abel Ferreira contará com os retornos de 2 jogadores que não puderam enfrentar o Santos por suspensão, os meio-campistas Andréas Pereira e Alan. Também volta o zagueiro Gomes, que não participará do amistoso de hoje do Paraguai contra o México. O clube, porém, ainda não sabe se chegarão a tempo o lateral Piquerez, o volante Martínez e os atacantes Sousa, Torres e Vitor Roque, que podem estar em campo nesta terça pelas equipes nacionais.
O Santos também joga nesta quarta, no caso contra o Mirassol na Vila Belmiro às 9h30 da noite. A equipe deverá ser muito parecida ou totalmente igual àquela que iniciou o duelo contra o Palmeiras no sábado. Resta saber se o técnico Juan Pablo Vojvoda irá promover o retorno do zagueiro Luan Pérez, que se recuperou totalmente após ser colocado em protocolo de concussão por uma pancada na cabeça sofrida contra o Flamengo no outro fim de semana. Já Corinthians e São Paulo se enfrentam na quinta noite na Neoquímica Arena. Nesta segunda, o alvinegro recebeu uma boa notícia, pois o goleiro Hugo Souza treinou no gramado após se recuperar de contusão. A tendência, então, é de que ele retorne aos titulares. O volante Maicon também foi a campo e deve reunir condições, enquanto Charles Martínez e Carrijo voltam após cumprirem suspensão. O meia-garro, no entanto, está fora pelo terceiro amarelo. No São Paulo, o volante Pablo Maia volta depois de se recuperar de lesão, mas Enzo Dias e Arboleda são novos desfalques por questões físicas. Lucas Moura com dores no joelho e os convocados Bobadilha, Tapia e Ferrarese são dúvidas. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações, né? Muita expectativa aí pela volta também, né? Dos nossos clubes em ação do Campeonato Brasileiro nessa reta final que muito promete. Amanhã, já com o Santos e Mirassol na Vila Belmiro, a chance do Santos, de fato, aí dar uma respirada, né? Mesmo com um ótimo momento do Mirassol, jogando na Vila, em casa, embalado de uma vitória contra o Palmeiras, tem que ser agora. O Santos não pode ficar olhando pra tabela com relação a certos adversários. Foi assim contra o Palmeiras. Se pegarmos a tabela, lógico que o Palmeiras era o favorito e o Santos cumpriu bem o dever de casa. E contra o Mirassol é a mesma coisa, embora o Mirassol realize uma campanha melhor que a do Santos. Mas você viu depois da tabela do Santos? Depois é só confronto direto. Tem Inter fora, tem Inter fora, Sport na Vila, Juventude fora e fecha com o Cruzeiro em casa. 11 horas, não na minha casa, 31 minutos. Minha casa aqui. Repórter CBN. Terça-feira, 18 de novembro de 2025. Pelo menos 6 pessoas foram presas numa operação da Polícia Federal que combate crimes contra o sistema financeiro nacional. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, está entre os detidos. Segundo a TV Globo, ele tentava deixar o país em um avião particular no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Carros de luxo, relógios, obras de arte e R$1.600.000 em espécie foram apreendidos na ação desta sexta-feira. A Justiça também determinou um bloqueio em contas que chega a R$12.200.000.000. Hoje, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Na decisão, a autoridade financeira também anunciou a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores do banco. A liquidação foi decretada menos de 24 horas depois do anúncio da operação de compra do banco pela Fictor Holding Financeira. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogiou o plano de paz para Gaza elaborado pelo presidente Donald Trump e aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU. Segundo Tel Aviv, o projeto vai gerar paz e prosperidade. Na avaliação da União Europeia, o resultado da votação consolida o cessar-fogo, permite um acesso humanitário em larga escala a Gaza e fornece base para avançar a próxima fase do acordo de paz. A autoridade palestina destacou que é urgente a aplicação do projeto. Já o grupo Hamas rejeitou o plano e alegou que a iniciativa representa uma tutela internacional sobre Gaza e afirmou que não entregará as armas. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um
dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Unimed Campinas. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 36 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Informação, nós vamos ter o Jogo do Brasil, aliás, com transmissão aqui da CBN Campinas, hein? Ah, isso é muito bom. Isso é ótimo, Júlio. Então não tem arena hoje. 15 minutinhos. 15 minutinhos. É o o Arena Express. Exatamente. É só pra aquecer a turbina Só dos para motores. lembrarmos das cidades, aniversariantes. Aniversariantes, que é algo, eu acho que é o ponto alto do programa. Zé Neves tá liberado hoje, então, né? Eu acredito que sim. Mas daqui a pouco a gente confirma com o CEO da empresa. Então, 15 minutinhos, hoje é jogo rápido. Pocket. Brasil e Turquia, Brasil e Tunísia, 4h30 da tarde, a CBN começa a falar do jogo 4h15 e o Brasil tá jogando agora pelo Mundial Sub-17, estamos levando o couro da França, hein? Pra variar, né? Nossa. França no caminho é... Petit fez o gol, tô brincando. 1-0 pra França, o jogo tá no intervalo. Mundial Sub-17, o Brasil vai sendo eliminado da competição pela França. O João Pedro pegou o pênalti, mas o Rimba, no rebote, acabou abrindo aí o placar pra França no Mundial Sub-17. Tem um rapazinho que fez uma de cavadinha, né? O gol de cavadinha contra o Paraguai. Nossa, personalidade, hein? Fala, Fábio Scheib. Até uma curiosidade sobre esse Mundial Sub-17, que agora, né, com essa promoção relâmpago dos jogadores mais novos aí indo para os times profissionais cada vez mais cedo, né, cada vez mais precoce, a FIFA adotou agora que o Mundial Sub-17 vai ser todo ano, anualmente, Mundial Sub-17, o que vai ser no Catar agora, o que vai dar uma alavancada nesse Mundial Sub-17, porque no Sub-20 muitos clubes não liberam jogadores, né, por estarem atuando já no time profissional, então deu uma esvaziada no Mundial Sub-20, eles querem, a FIFA aqui agora, alavancar, né, dar mais brilho para esse Mundial Sub-17, vai ser anualmente, os 5 primeiros anos vai ser no Catar. Água demais pra tá planta, hein, diria o poeta. A FIFA tá com essa incha, campeonato, eu acho que ela tem tantas questões a resolver. Por exemplo, eu acho inadmissível uma eliminatória ser disputada em 3 anos, cara. Não sei, tudo bem que é compromisso comercial, é muita televisão e tal, mas tinha que dar um jeito, não sei, um mês, ou divide, né, em algumas chaves, mas, cara, 3 anos uma competição é terrível, é muito desgastante. Vamos lá, gente, avançar aqui pro nosso noticiário de Campinas. Vou inverter aqui, Lupe, começar pelo Guarani, porque temos muitos nomes para debater, né? Então, um torcedor bugrino que tanto ansiava por nomes, para saber quais jogadores de fato estão na mira do clube para 2026. Antônio Lupe desvendou o mistério e vai trazer aqui um pacotão de prováveis reforços do Guarani para a próxima temporada, Lupe. E hoje eu tava conversando com um amigo da bola. Certo. Um colega aí. Para de dar dica das suas fontes, cara. Amigo. Só tá conversando com uma fonte. Uma fonte, um amigo da bola. Pô, quem que é amigo? Eu sou chato pra caramba. Não, mas então, aí vamos começar a pesquisar aí sua vida. Cara, o Guarani tá competindo com clubes de Série B, tá? Isso é verdade. O Guarani tá competindo com clubes de Série B, na questão aí de atletas. Mas como é que o Guarani tá fazendo? Cara, o Guarani tá chegando aí com um investimento altíssimo pra Série C de 2026. Vamos lá então, Júlio. Guilherme Parede, esse já tá certo, já foi anunciado de forma oficial na semana retrasada, né, se não me engano. E aí, outros alvos do departamento de futebol do Guarani. William Farias, volante,
Nas 2 últimas temporadas jogou pelo Novo Horizontino. Ontem à tarde ele rescindiu com o Tigre de Novo Horizonte, ou seja, ele tá com um caminho livre, não tem que esperar essa última rodada, então o Guarani aí acerta os últimos detalhes para assinar o contrato até de 2026, mas com possibilidade de renovação em caso de acesso, o que é muito normal, os clubes colocarem isso no papel. Outro jogador que está conversando com o Guarani e tem já um acerto muito próximo, inclusive as equipes estão trocando documentos. O atacante Maranhão, que pertence ao Atlético Goianiense, disputou a última Série C pelo Maringá. Se não me engano, ele fez gol naquele jogo Guarani e Maringá na estreia da Série C, exatamente. Maranhão atacante. O zagueiro Rafael Donato, o Donatão, grandão, jogou no Vila Nova há muito tempo, disputou Série C pelo Vila, estava também no Novo Horizontino. Novo Horizontino, sem o acesso, vai fazer uma grande reformulação na equipe. E o Rafael Donato, a informação que eu tenho é que estava faltando alguns ajustes salariais, mas a tendência é de acerto com o Guarani. Rafael Donato, que um amigo meu lá de Goiânia disse um dia que era conhecido como o zagueiro montanha-russa. Sabia dessa? Cadê que? Porque você olha, você assusta pelo tamanho. Gigante. Aí você entra no carrinho, você tem algumas emoções, mas no final dá tudo certo. Então esse é o Donatão. Gente boa, Rafael Donato. O volante Natan Melo, que é formado na base do Goiás, passou por CRB e também jogou no Vila Nova na temporada 2025, já não faz mais parte do elenco do Vila. O Vila tem mais uma última rodada para cumprir na competição, mas o Natan já foi liberado. Inclusive foi dito pelo técnico Humberto Louser na entrevista coletiva após a derrota para o CRB que o Natan Melo já não faz mais parte dos planos do Vila para o ano que vem. O meia Giovanni Pavani, do Remo, também já tem um acerto muito próximo com o Guarani, só tá faltando aí essa última rodada. O Remo tem chances de acesso, joga contra o Goiás. Então são esses os atletas. O William Farias, muito próximo de um acerto. Rafael Donato, questões aí financeiras em relação a salário, mas tudo leva a crer que vai acertar com o Guarani. Natan Melo, volante ex-Vila Nova, formado no Goiás, CRB também, ele atuou. Giovanni Pavani, o atacante Maranhão, são esses 5 nomes que devem ser anunciados nos próximos dias pelo departamento de futebol do Guarani. Detalhe interessante, tá? Todos esses atletas aí, acho que com exceção do Caio Melo e do Giovanni, já há jogadores mais experientes na casa dos 30 anos. Rafael Donato já tem mais de 30 anos, William Farias também, ou seja, encaixa justamente naquele perfil destacado pelo Farney na entrevista coletiva. Jogadores mais experientes, diferentemente do que a gente viu em 2025. E aí, Carlão, nomes que agora começam a aparecer, né? A gente tem aí figuras conhecidas e experientes, né? No caso do William Farias e do Rafael Donato. São 2 jogadores aí com 36 anos, bem rodados, conhecem o Paulistão, conhecem Série B e Série C de Campeonato Nacional. E outros nomes aí que fizeram boa temporada, né? No caso do Maranhão. O Maranhão, quando jogou contra os times de Campinas, esteve muito bem dentro de campo. Sim, são jogadores com aquela característica de liderança, né? Principalmente o William e o Rafael Donato, lideranças positivas, pelo menos as informações que a gente tem é de que são jogadores líderes no vestiário, jogadores que agregam, né? E são bons jogadores. E é uma tônica da Série C, né? Os últimos anos mostram que elencos robustos, né? Experientes, conquistam aí o acesso, têm sucesso dentro da competição. É claro que precisa ter um equilíbrio. O calendário esse ano é diferente o calendário de 2026 é diferente do de 2025. O de 2025 tinha um espaçamento, o que isso facilita demais a vida de um jogador experiente. De repente, se fosse jogo de domingo, jogo de quarta-feira, eu não sei se os jogadores experientes teriam assim tanta condição. Então esse espaçamento favoreceu demais os jogadores experientes. 2026 vai ser diferente, porém é uma receita que tem dado certo dentro da Série C, só que aquela coisa, precisa qualificar, precisa enxertar com jogadores mais jovens e principalmente trabalhar o extracampo de uma maneira eficiente, né? Pagar em dia, jogar às claras, né? O jogador experiente, de repente você precisa colocá-lo no banco, ele vai, né, ficar meio ranzinza, tal. Então precisa ter um trabalho muito forte, não só dentro de campo, mas fora das 4 linhas. Dando certo todo esse contexto, a possibilidade de sucesso é boa, principalmente dentro de uma Série C, que o retrospecto mostra isso, que elencos mais velhos, né, entre aspas, elencos mais experientes têm sucesso. Só um detalhe, atualizando, o Caio Melo também pode permanecer, o meio-campista, né? Volante Caio Melo. O Ramon deu uma esfriadinha, tá?
Ramon Carvalho, nome que a gente também cogitou aqui. E tinha mais um agora que eu esqueci. Acho que são esses dois, só pra... Gui Mariano... Gui Mariano, o Náutico, o Náutico e a Ponte entraram. Fernando Miguel, né? Igor Henrique, mas o Igor Henrique ainda... O Atlético Goianiense tá bem interessado no atleta também. O Igor vai ao encontro mais ou menos do Caio Melo, né? O Caio Melo é bom jogador, chuta de longa distância, é um cara que tem uma boa qualidade na saída de bola, mesmo sendo um volante. Agora machucou demais, né? Machucou demais esse ano, muita lesão muscular, atrapalhou o desenvolvimento do Caio Melo no Guarani. O mesmo se aplica ao Igor Henrique, nós falávamos ontem, né? É bom jogador, eu acho que a questão técnica não é nem a discussão aqui, mas principalmente o lado físico do Igor, né? Embora no Vila, né, ele teve aí um retrospecto legal na última temporada, mas é um jogador que quando passou por Campinas, notadamente no Guarani, tecnicamente ele rendeu sim, eu acho que ele foi um jogador que ajudou, porém a questão física atrapalhou demais porque ele desfalcou o Guarani em momentos importantes. Ô Fábio, me chama a atenção, né, que a prioridade do Guarani é contratar jogadores com o mercado de Série B, né? A intenção do Guarani é justamente essa, não jogadores de Série C, como foi boa parte das contratações em 2025. Que esse ano não deu resultado, né, Júlio? Infelizmente o Guarani pecou muito, escorregou muito, ficou derrapando durante essa temporada toda, né? Teve que contratar jogadores ao longo do campeonato também, acabou não acertando a mão, e agora vê que a solução, muitas vezes, para os times que subiram, como disse o Carlos anteriormente, também a própria rival Ponte Preta também, apostar em jogadores que já tem uma rodagem, principalmente em Série B, também pensando no Paulistão. O Guarani tem que acertar dessa vez, a gente tem que confiar no trabalho da direção do Guarani, contratar jogadores experientes que podem agregar, né? Não só por contratar, acaba até onerando o caixa do clube também, muitos gastos para o time. Então o Guarani dessa vez tem que acertar, então é bom que se pense antes, nesse momento de reformulação, e saber os alvos de forma correta, né? É isso. Vamos atualizando aqui nos próximos dias, mas já é uma notícia bem mais positiva para o torcedor do Guarani em relação à chegada desses jogadores. Agora resta saber quem vai ser o goleiro. Se teremos o Fernando Miguel, que é uma negociação difícil. Outros nomes estão aparecendo aí, Matheus Nogueira, do Brusque, o Tomazella, que tá no Mirassol, Renan, lembra do Renan que jogou no Botafogo? É o goleiro do Amazonas. Renan jogou no Atlético Goianiense em 2022. Teve o Santos, né? Na campanha do acesso. Isso, no grupo Kaique do Santos. França tá na lista também, então são vários nomes na posição de goleiro. Acho que é o grande desafio do Guarani, acertar no camisa 1. O Renan, ele entrou num jogo, o Atlético Goianiense jogava contra o Nacional de Suárez, lembra quando o Suárez foi pro Nacional do Uruguai? 2022, sim. Eu tava lá. Sul-Americana. O Ronaldo, que tá no Bahia hoje, o goleiro, era titular, machucou lá em Montevidéu, se não me engano. Isso, o jogo foi fora de casa. O Renan entrou, mas ele fechou o gol. Mas ele fez umas 5, 6 defesas assim que você pegar pra analisar, você fala, não é possível que o cara pegou essas bolas. E o Atlético ganhou. Aí foi jogar com o São Paulo, na semifinal da Copa Sul-Americana. Fez 3-0 no Serra Dourada. E aí vai tomar 4 no Morumbi. Aí o São Paulo foi pra final e perdeu, né? Se não me engano, Perdeu pro Independente Del Valle, lá na Argentina. 2022. É isso, então vamos aguardar para saber quem será o goleiro, mas a prioridade ainda é o Fernando Miguel. E até o Rômulo Amaro confirmou, né? O que nós trouxemos durante a temporada. Confunde. Eu tô na transição já. Futebolisticamente pra gente já é ano passado. Né? O Ivan Quaresma quase acertou com o Guarani, nós trouxemos isso em junho. Só que ele passou por um procedimento pequeno no joelho. O Guarani ficou com medo de esperar ele se recuperar. E aí o Rocher, né? Isso, o Rocher acabou se passando por uma cirurgia no pulso ou na mão. Até isso, E aí o Ivan entrou e arrebentou, cara. Ivan, e agora tá muito valorizado. E com harmonização facial, né? Um novo Ivan, né? Ivan que já jogou no Guarani, gente. Jogou na base do Guarani. Com o Betão, que tá lá... Tailândia? Tá lá na Tailândia. Nossa, me manda vídeo direto. Rapaz, a chuva que tá vindo aí, meu Deus do céu. 11h49, voltamos já com informações da Ponte. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Resultados de ontem, segunda-feira, dia 17 de novembro, quinta rodada da Superliga Masculina de Vôlei. 2 jogos bem legais, hein? O Minas ganhou do Suzano por 3-2, jogo decidido no tie-break. E o Praia Clube também precisou do 5º set para confirmar a vitória contra o SESI. Detalhe, hein? Jogo em Bauru, 3-2 para o time mineiro. O SESI Bauru, que é o próximo adversário do Vôlei Renata. A partida acontece no sábado, dia 22, às 9 da noite, no ginásio do Taquaral. Super. Bom dia pra você. Amanhã Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Horas 52 minutos, informações da Ponte Preta. Se o Guarani está com reforços encaminhados, como é que tá a situação na Ponte? Parece que a Ponte está mais silenciosa em relação ao mercado da bola, Antônio Lucas. Até porque, né, Júlia, ela precisa resolver situações ainda do atual elenco, né? O Pagode precisa... o faz-me rir, né? Então tem que resolver essas pendências aí, até porque, resolvendo essas questões salariais, a diretoria tem um interesse na permanência de muitos atletas. É o caso do Diogo Silva, do goleiro, o próprio Pacheco, lateral direito, que a cada dia que passa um clube quer o Pacheco, o Noroeste, o Londrina também já mostrou interesse, outros clubes também, Náutico que também tá de olho no Arthur, no Luiz Felipe. Então, assim, é um momento agora de muita especulação também. E a Ponte, ela precisa resolver esses problemas para, quem sabe, chamar esses jogadores para conversar e garantir a permanência deles. Inclusive o Elvis, que continua ainda sem a situação definida. Alguns nomes começam a entrar no radar da Ponte Preta. Quem são eles? Ebert, do América de Natal. O América que chegou aí até na fase decisiva, mas não subiu para a Série C. Jogou a 4ª divisão do futebol brasileiro. Time tradicionalíssimo. Ebert é atacante, se não me engano fez 7 gols na temporada, é um nome que tá ali na lista. E o Cristiano do Londrina, né, que deu um trabalho danado pra Ponte nesses 2 jogos da final da Série C do Campeonato Brasileiro, também é um nome que tá ali na lista de reforços da Macaca. Lembrando que a Ponte, ela passa por um mês de novembro
tenso, né, por conta das eleições. Dia 20 tem a primeira etapa, dia 30 a segunda. Como só tem uma chapa protocolada, a chapa 77, que é encabeçada pelo presidente Marco Antônio Eberlin, a tendência é de aclamação, mas aí no dia 30 tem a definição dos nomes, se o Eberlin vai continuar, se uma outra pessoa vai assumir a cadeira de presidente da Ponte. Então, a partir de todas essas definições, aí eu acho que a gente começa a ter um pouco mais de situações concretas na Ponte Preta, que ainda... São poucas as informações, mas que já tá montando o time, o Brigatti já falou isso pra gente, né, na entrevista recente aqui, que já tá monitorando os jogadores, já estão aí conversando com membros dessa chapa, né, que provavelmente vai continuar no comando da Ponte Preta, pra quem sabe organizar e deixar tudo prontinho pra temporada 2026. É aquilo que a gente já falou ontem. O calendário, ele vai começar mais rápido. No dia 11 já tem aí o Campeonato Paulista, primeira competição oficial da Ponte Preta. É isso. Bom, até, né, Carlão, é importante a gente traçar um paralelo aqui, porque a tendência é de uma Ponte apostando também em contratações alternativas, né? Acho que o exemplo disso é o próprio Herbert, Cristiano, né? São nomes mais alternativos aí, né, pra Ponte. A situação da Ponte não deixa de ser preocupante, né? Por tudo que ela viveu extracampo na temporada passada, né? Ou nesta Série C de 2025. É complicado até falar de contratação, falar em mercado, porque a Ponte não se pronuncia com relação a isso, tem esse transfer ban para resolver, mas por tudo que a gente tem vivido com a Ponte, né, essa escassez financeira, acho que não adianta o torcedor se iludir, não. Eu acho que se a Ponte conseguir permanecer com boa parte do elenco da Série C, e claro, com muita qualificação, eu acho que já é uma vitória, porque a tendência é de um time assim bem enfraquecido, né, com relação a nomes. De repente pode ter um encaixe. Em 2008 ninguém conhecia aquele time e deu no que deu. Mas eu acho que em termos de nomes, currículo, isso aí o torcedor pode perder as esperanças, que eu acho que a Ponte vai atacar realmente esse mercado mais alternativo aí, porque financeiramente, mesmo se a Ponte se acertar com relação a transfer ban, a gente sabe que o clube passa por uma situação muito complicada. E o principal ponto são as permanências, né? Eu acho que o primeiro passo é definir a base, quantos jogadores ficam, e aí partir para as contratações, para qualificar o elenco. Até porque esse elenco da Ponte é um elenco com, assim, uma série, é um elenco, alguns jogadores jogariam uma Série B tranquilamente, mas lógico, precisa de qualificação, porque o sarrafo aumentou. A Ponte, ela vai disputar 3 competições duríssimas, né? Paulistão, que conta aí com 14 clubes com calendário nacional. Você tem a Copa do Brasil, que dispensa apresentação, e a Série B do Brasileiro, que virou aí um campeonato de Série A sem os grandes, né? Porque as equipes que vão disputar a Série B no que vem são gigantes, as que estão subindo também, né? Pode contar aí o Náutico como um time de grande torcida. Então, por isso, é um ano desafiador para a Ponte. Se ela conseguir a permanência, olha só que dureza, né? A gente já falando em permanência, mas eu acho que se ela conseguir a permanência numa Série A de Paulista e Série B de Brasileiro, nesse processo de reestruturação que vive a Ponte, já é um saldo positivo. Mas essa questão de permanência, eu acho que não é nem... Claro que conta, essa questão aí da dificuldade de montar, a dificuldade financeira, que já não é mais segredo para ninguém, então isso não é mais algo novo pro torcedor da Ponte. Mas se você pegar a Série B desse ano, vamos lá, quem já caiu? Paysandu, Volta Redonda, Amazonas e Ferroviária. A Ferroviária pode cair, né? Aí você tem aqui, Volta Redonda, foi o time que subiu da Série C para a Série B. Como campeão, né? Ferroviária, que hoje tá na zona do rebaixamento e corre risco de rebaixamento na última rodada, também subiu. Veio de Série C. Você pega o Atlético, que também foi o time que subiu, que tá ali também no bolo. Aí Botafogo, o Amazonas brigou desde o momento em que subiu, teve um ano só que chegou ali a brigar, mas depois brigou na parte de baixo da tabela. Então, só o Remo que subiu e hoje tá brigando por acesso. Então, a maioria dos clubes que conquistam a vaga numa divisão superior, o primeiro objetivo é se manter. Porque, Lupe, a diferença hoje financeira e técnica de Série B com Série C, ela é uma diferença gritante. Eu acho que a diferença entre Série B e Série A, ela é menor do que a Série C para a Série B.
E as equipes têm dificuldades. Você chegar e já montar, se você pegar o elenco do Remo, aí sim, o Remo tem um time interessante, que tanto é que briga pelo acesso. Agora, as outras equipes, elas têm muitas dificuldades em tentar entrar já no ritmo da Série B num primeiro ano, mesmo sendo a Ponte, no estado de São Paulo, com a torcida que tem, com a força que tem. A gente olha para a parte financeira, eu acho que é meio que evidente que a Ponte vai enfrentar dificuldades ano que vem. Quero estar muito errado, mas a tendência é de um 2026 de muito sacrifício. O próprio Berlim disse isso na participação conosco aqui. E o diferencial também, né, Júlio, é o calendário do ano que vem, né, que vai complicar bastante, com o Paulista começando agora, daqui a pouquinho, menos de 2 meses começar o Paulista aí também. A Ponte Preta tem que saber justamente, a Ponte Preta e os outros times também, formar um elenco, né, nesse ano diferente também, de ano eleitoral, apesar de ter uma frente só, mas a gente sabe como funciona, né, no eleitoral em clube. Então, um complicador a mais aí para a Ponte Preta nesse retomada para o próximo ano, né. É isso, bem lembrado, Fabião. Bom, gente, então, 4 horas temos o Pocket mini Arena. Um pequenino Arena. Posso mandar um abraço antes de terminar? Vai. 2 ouvintes aqui, amigão meu, aqui tá ouvindo, tá lá em Orlando, nos Estados Unidos, o Thiago The Green, na casa do cara. diretor da caravana pra Lima, e o outro é o Daniel, manezinho da ilha, lá de Floripa, mas tá morando em Munhoz, região de Bragança Paulista ali também. Pagando tudo a Copa palestrino, os caras estão comemorando aqui essa chegada final aí, estão na expectativa, viu? Valeu, Fábio Scheibe, grande abraço pra você. Você sabe o que é, né? Mas isso é foi lá pro Mundial nos Estados Unidos, cara, mora em Orlando. Tchau, gente, Arena 4 horas. 4 abraços aí, seleção mandou brasileira, 3 até amanhã. quitou.